Oi, como vai? Nesses dias tá bem difícil responder essa pergunta, né? Esses dias de isolamento social acabaram impactando nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa rotina em casa, no trabalho e na rotina social como um todo. Além de administrar esse cenário, muitos ainda precisam se preocupar com a modalidade de aulas à distância dos filhos. E justamente por isso eu elegi 5 pontos para contribuir de forma simples, real e principalmente prática com o dia a dia e a dinâmica das aulas à distância dos seus filhos. Eu sou Fernanda Silva, pesquisadora e especialista em EAD. O momento vivenciado pelas escolas e, consequentemente, pelos alunos e pelas famílias deve ser um assunto bem recorrente nas suas redes sociais, né? Meus filhos estão sem aula e agora? As aulas presenciais estão sendo substituídas por aulas à distância. O que eu faço? Qual é o meu papel? E como conciliar o apoio às aulas online em casa com o trabalho, as tarefas domésticas, as tensões do momento? São muitas dúvidas e realidades diferentes. Então conheça agora 5 pontos que eu elegi para contribuir com o seu dia a dia. O primeiro ponto diz respeito aos recursos e às ferramentas para estudar à distância. Hoje em dia é bem comum que a gente associe a educação à distância com a educação online. Na verdade, tudo é educação, mas esse é um assunto para outro momento. De toda forma, é preciso entender que os recursos para estudar à distância não precisam estar necessariamente ligados à tecnologia. Por isso é importante a escola mapear quem não tem acesso à internet ou a dispositivos apropriados para as aulas online e disponibilizar outros meios como apostila, DVD, pendrive, para que os alunos consigam realizar as atividades programadas. Se você ou alguém que você conheça estiver passando por situação parecida, sugira contato com a escola para chegar a essas possibilidades. Num contexto geral, é comum que as aulas aconteçam online, através de plataforma tecnológica e que as atividades sejam disponibilizadas também desta forma. A escola deve informar as famílias e aos responsáveis sobre acesso, requisitos tecnológicos mínimos e as principais orientações de uso. Caso isso não tenha acontecido com você, vale a pena solicitar estas informações. Pode parecer até óbvio, mas a gente está num momento atípico, o que pode gerar falhas de comunicação ou disponibilização de informação fora do tempo ideal. O segundo ponto diz respeito à organização para o apoio aos estudos dos filhos em casa. Eu sei que no momento em que a gente está, falar de rotina pode parecer surreal para alguns, ao mesmo tempo que parece vital para outros. Como a gente tem realidades diversas, uma verdade que alcança todos nós é: a organização pode facilitar tudo, até porque, além de encarar a realidade de estudar à distância com os filhos, muitos seguem trabalhando, realizam as tarefas domésticas e às vezes ainda precisam ou querem um tempo para uma atividade física, uma atividade intelectual, espiritual e tantas outras. Por isso, estabelecer uma organização macro com possibilidade de flexibilizar horários e atividades é muito importante. E para isso acontecer, é preciso dialogar. Então, dentro da sua realidade, escolha a melhor abordagem e converse com as pessoas que estão passando por esse período de isolamento com você. Por mais que os ânimos estejam à flor da pele, uma coisa é certa: todos queremos acertar. Então pergunte: como podemos organizar melhor o ambiente, as refeições, os estudos, o trabalho, o descanso, o lazer e tantas outras coisas nesse dia? Se você precisar e for possível, utilize ferramentas como folha e caneta ou mesmo um arquivo compartilhado para que todos contribuam e consigam visualizar o que foi combinado. É importante também adequar a estratégia e a linguagem para cada idade, ou seja, ter aquele papo bacana entre os adultos primeiro, para depois estar aberto ao diálogo com os filhos. Com os filhos menores, você pode utilizar brincadeiras, desenho, colagem. Já com os maiores, pode lançar mão de jogos, como desafios, por exemplo. Além de uma construção colaborativa, você terá a mente das pessoas preparadas e um ambiente propício para o que precisa ser realizado. Quando há essa interação entre pais e filhos, cria-se o sentimento de pertencimento
e de responsabilidades compartilhadas. Então, mesmo que ainda que pareça desafiador, certamente tudo ficará mais leve. Já o terceiro ponto tem relação com as dúvidas na hora de orientar os filhos com as atividades escolares. Eu acredito que esse terceiro ponto é o que mais tem causado angústia e dúvidas para todas as famílias, já que a maioria não tem nenhuma formação didática e pedagógica. E aqui temos uma grande verdade. Você não precisa ser um especialista em educação para ajudar os seus filhos nas atividades escolares. Independente de ser presencial ou à distância, o apoio da família e dos responsáveis nos aspectos socioafetivos de observação e contribuição no que for necessário para o desenvolvimento das competências previstas no conteúdo programático precisa existir. Se isso não acontece hoje, é importante que você avalie o que pode ser mudado na sua dinâmica com as atividades escolares dos seus filhos. Isso porque o seu papel é fundamental na construção dos saberes deles. Para esse momento, o ideal é que a escola e o professor se comuniquem de forma clara sobre as atividades e os resultados esperados. Se isso não está acontecendo, você já sabe. Busque os canais de comunicação e solicite esta clareza. Com a programação e o entendimento do que precisa ser feito, o seu papel é checar se o seu filho está com os recursos e as ferramentas em mãos e estabelecer, dentro da organização macro que vocês programaram em casa, que tipo de informação a mais ele precisa para realizar as atividades escolares. Para esclarecer as dúvidas sobre o conteúdo, a escola também precisa disponibilizar um canal específico para os alunos e, claro, se você puder contribuir e ajudar, faça. Estimule que eles façam pesquisas, interajam com os colegas e oriente sobre o conteúdo se você souber. E sobre a concentração e a dedicação, será importante observar, motivar, lembrar dos combinados para que o aluno consiga se dedicar às tarefas. Dependendo da idade, vocês podem fazer juntos um quadro de organização, com a possibilidade de reconhecimento das conquistas diárias. Essa construção faz parte da vida e não simplesmente da dinâmica escolar. O quarto ponto aborda a seguinte situação: está tudo uma bagunça, um volume muito grande de atividades e tarefas. E agora? Calma, gente, tudo é novo para todo mundo. Qualquer atividade precisa estar ligada a um objetivo de aprendizagem, que necessariamente vai precisar ser comprovado por uma evidência. Então, por exemplo, se o objetivo de uma aprendizagem é escrever um texto sobre isolamento social, a evidência será um texto escrito de acordo com o nível escolar, falando a respeito do isolamento social. Por isso, olhar a programação geral proposta pela escola é importante para você poder analisar e questionar se as atividades estão coerentes com as disciplinas e o que se espera dos alunos. Sobre o volume de tarefas, é muito importante considerar a idade dos seus filhos. Quanto mais novos, menor será o tempo de atenção para a atividade, isso em qualquer meio, incluindo sala de aula presencial. Uma boa distribuição de atividades e aulas por dia passa por uma palavra mágica: equilíbrio. Tanto para as crianças quanto para os adolescentes ou jovens que estão vivenciando esse cenário. Se você sentir em qualquer momento que a quantidade de atividades é incompatível, comunique-se com a escola. De maneira geral, é essa interação que deve gerar as melhorias e os avanços. Por fim, o quinto e último ponto está relacionado com a dúvida de como ficará o ano letivo. Meu filho vai fechar o ano com as aprendizagens necessárias? A gente precisa considerar as nossas preocupações e as nossas ansiedades, com certeza, mas algumas coisas não serão respondidas de imediato, ou seja, a gente precisa esperar. Especificamente sobre a aprendizagem, eu posso garantir, se a escola, juntamente com os profissionais envolvidos, buscarem os fundamentos e as práticas para a educação à distância, desde o planejamento, tenha certeza, seu filho vai aprender. Você, como apoio, poderá perceber nuances, maiores dificuldades, conquistas e sempre interagir com a escola. Isso vai ajudar bastante e, como já mencionei, é algo que precisa acontecer naturalmente, independente da modalidade, presencial ou à distância. Além disso, é importante lembrar que os pais são referência para os seus filhos. Então fará diferença se os filhos verem os pais seguros, ou pelo menos tentando buscar uma atmosfera positiva para viver este momento.
Para fechar, eu quero te desafiar. Mas para isso é preciso que a sua mente esteja aberta e que você me responda, mas com positividade. Será que a gente poderia aprender o que está aprendendo, enxergar o que agora a gente está vendo, sermos chamados a contribuir e sermos confrontados para amadurecer se estivéssemos levando a nossa vida do mesmo jeito que a gente levava antes da pandemia? É claro que a gente quer que tudo passe logo, que a gente tenha saúde acima de todas as coisas, né? Mas a aprendizagem tem a ver com transformação. E tudo bem se a gente errar, inclusive porque é muito possível aprender com os erros. Equilíbrio é a chave, porque a gente não pode se cobrar demais como pais ou responsáveis, mas também não pode negligenciar ou transferir a responsabilidade de tudo só para a escola. Busque a parceria com a escola e com os professores. Construa junto, colabore, dê feedbacks construtivos, ouça mais os seus filhos, ainda que muitas vezes, dependendo da idade, eles não queiram falar muito, e perceba os sinais e oriente. Encoraje seu filho ou filha, se já estiverem no ensino fundamental, a buscarem o diálogo com o professor. Se ele for da educação infantil e se for possível, promova algum tipo de interação. Por exemplo, envie um desenho para a professora por alguma rede social. Com todas essas aprendizagens, com certeza sairemos melhores, transformados e mais desenvolvidos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade.